Irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande tê-los comigo. Nós agora vamos partir para os primeiros vídeos, antes do vídeo de instrução, para a próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Eu preciso que os irmãos compreendam um fato que não é difícil. Tem muito pouco escrito nos livros de história da igreja sobre os franceses e a reforma na França. A maioria dos escritos estão em livros de língua francesa que não foram traduzidos para o Brasil e que foram objeto de estudo e análise daqueles que fazem mestrado, doutorado nas faculdades. Então, a gente tem acesso ao conhecimento do que houve realmente na França, muito por intermédio destes homens com essas teses de doutorado e dissertações de mestrado. Muito bem, eu preciso para a próxima aula que você, que já foi durante todo o primeiro momento da querida noção de quem foi Jacques Lefebvre, né? E aquele grande reformador, aquele grande homem de Deus. Para a próxima aula, eu preciso que você tenha alguns conhecimentos que são fundamentais. O primeiro deles é sobre a questão da monarquia francesa, né? A questão da monarquia francesa. Deixa eu trocar aqui, botar direitinho. É a questão relacionada à monarquia francesa. E eu selecionei do computador o seguinte quadro. Primeira coisa que eu preciso que você pegue é essa noção, essa sequência desses fatos, para ficar mais fácil a sua aula domingo que vem. Então vamos lá. Eu peguei aqui, olha que interessante. Aqui está na sua tela a lista dos reis da França na época da Revolução Francesa. Esses não são os únicos reis da França. Aqui está a lista dos reis e dos monarcas na época da Revolução Francesa. E vou aumentar aqui para que você veja. Olha que interessante. Aqui está aquela figura com a qual terminamos domingo. Aqui está o grande Francisco I, ok? Que foi sucedido por Henrique II, que foi sucedido por Francisco II, Carlos IX e depois veio Henrique III, tá bom? Henrique III. Então, aqui estão os primeiros grandes reis da França que nos interessam. Não são somente esses os reis da França, são os reis que nos interessam. Eu espero que você se recorde que, quando você ensinou domingo, esse homem aqui, Francisco I, que começa a reinar em 1º de janeiro de 1515, tá? Esse homem aqui, ó, pega aqui, ó, você tem aqui, ó, o nome, você tem aqui a foto, você tem o nascimento dele. Não foi em 1515 que ele nasceu em 1494, mas o período de reinado dele vai de 1515 a 1547. Então, acompanhe comigo e raciocine comigo, veja que esse homem, ele está governando a França exatamente no momento do início do evangelho ali na França. Porque, pelo que estudamos na aula passada, em 1512, um dos maiores intelectuais da França, chamado Jacques Lefebvre, ele simplesmente rompe com a tradicional Igreja Católica e começa a pregar o Evangelho, sem
sair da Igreja Católica. E ele tem a proteção desse indivíduozinho aqui, ó. Olha o tamanho da cara dele. Olha que coisa linda. Ele tem a proteção desse indivíduo que tem interesses grandes nele, porque ele cuidaria do seu sucessor, né? E educaria o seu sucessor. O que é muito interessante aqui, esse homem, então, ele nasce em 12 de setembro de 1494, ele se casa com Cláudia da França, uma nobre francesa, tem com ela 7 filhos, depois ela morre e ele se casa com Leonor da Áustria e morre sem filhos. Viveu 52 anos e morreu em março de 1547. Quando ele morre, quem o sucede no trono? Exatamente Henrique II. Tá? Está aqui. Pode ver aqui, 31 de março é a data que ele morre. Rei morto, rei posto. Então, 31 de março ele morre, e 31 de março, seu filho Carlos assume, com o nome de Henrique II. Tá? Então, Henrique II, que é o nome do rei da França agora, Henrique II, ele é filho de Francisco I, que é esse aqui, com a primeira esposa dele, a tal Cláudia da França. Eles tiveram juntos, lembre-se, 7 filhos. E esse Henrique II aqui, ele convola núpcias, ele é casada com Catarina de Médici, tá? E ele tem com ela 10 filhos. E aí eu preciso que você entenda que essa senhora, Catarina de Médici, é uma das figuras mais importantes da nossa história na França, da história do protestantismo. Essa mulher foi simplesmente o ser mais dominado pelo diabo a ponto de quase liquidar todos os protestantes na França. Ela foi uma das pessoas que arquitetou o que nós chamamos de Noite de São Bartolomeu. E aí, depois que esse rei vive 40 anos como rei, né? Perdão, 40 anos de vida, né? 40 anos de vida, e ele gerou 10 filhos, o que acontece? Ele é sucedido por seu filho, que é chamado de Francisco II, em homenagem ao avô, Francisco I, ok? Francisco II. E Francisco II, se você pode notar, a foto aqui é praticamente de uma criança, né? É praticamente de uma criança. E esse Francisco II, que é filho, obviamente, dessa Catarina de Médici com Henrique II, ok? Esse Francisco II, essa peça rara, ele morre sem filhos aos 16 anos de idade. Ele morre em 5 de dezembro de 1560, aos 16 anos de idade, e ele se casou com essa mulher chamada Maria da Escócia. Se casou com essa senhora, ela era a rainha da Escócia, e esse nome eu quero que você grave. Quero que você grave esse nome, Maria da Escócia, porque ela é muito importante para a Revolução na Escócia. Na Escócia, Deus levantou um homem chamado John Knox, e John Knox vai enfrentar de forma muito forte essa tal Maria da Escócia, porque ela era católica ferrenha. Então veja, olha que interessante, né? A sogra, uma coisa horrível em matéria para os protestantes, e a nora pior ainda. Só que esse menino não deixou filhos por uma razão simples.
viveu muito pouco, viveu 16 anos. E aí foi sucedido por seu irmão. Lembre-se que esse senhor aqui, ó, Henrique II, ele teve com Catarina de Médici 10 filhos. Dos 10, 3 sucederam ao trono da França. 3 sucederam. O mais velho, que morreu, depois veio o outro, que obviamente, se esse morreu em 5 de dezembro de 1560, esse aqui assumiu o trono em 5 de dezembro de 1560. Mas também era uma criança quando assumiu o trono. Se ele assume o trono em 1560 e era simplesmente uma criança, tal como o irmão dele, ó, tá vendo, ó, filho de Henrique II e Catarina de Médici, adivinha quem foi que governava então de fato a França? Catarina de Médici. Catarina de Médici. O menino morreu cedo, morreu aos 23 anos, e aí quem sucedeu foi o terceiro filho de Henrique com Catarina de Médici, que foi Henrique III, tá? E, em homenagem ao pai Henrique III. Se o irmão dele, Carlos IX, morreu em 30 de maio de 1574, então, obviamente, no dia 30 de maio assume esse aqui. E este senhor aqui, ele também é filho de Henrique II e Catarina de Médici. Henrique II e Catarina de Médici, e ele vive 37 anos. Então, o que eu preciso que você veja aqui é o seguinte, olha, vou diminuir aqui para você ver. Aqui você tem o primeiro momento da Reforma Protestante na França. Quando a Reforma Protestante na França começa, quem está governando é Francisco I. E Francisco I, ele teve uma posição para com os queridos protestantes, uma posição bem malandra. Esse homem, ele era um político muito habilidoso. Veja que a França era o principal centro intelectual do mundo na época. Não pense que nessa época Wittenberg, onde estava Lutero, significava alguma coisa. Mas nem sonhe com isso. Wittenberg nada, era a mesma coisa. Wittenberg era, segundo até escritos de Lutero, desculpe, irmãos, falar assim, o rabo do mundo, ou seja, um nada. Wittenberg era nada. O centro cultural do mundo era Oxford, na Inglaterra, de onde vem o grande reformador John Wycliffe, e Paris, na França. Paris, na França, de onde vêm todos os grandes teólogos franceses. Então, o que é interessante é que, nesse momento histórico, Lutero ainda é um frade agostiniano, indo para Roma, visitar Roma, não tinha rompido com a Igreja Católica. Veja que em 1512, quando Jacques Lefebvre começa a pregar contra a Igreja Católica e os erros que nela tinha, Jacques Lefebvre não pensava em sair da Igreja Católica. E ele tinha a proteção desse malandro aqui, ó. Esse mala sem alça. Que isso aqui é um mala e mala sem alça. Esse Francisco I. Pra você ter uma ideia, os escritores diziam assim, que esse homem, quando o Papa apertava, aí ele perseguia os protestantes franceses. Aí, quando ele queria alguma coisa dos alemães, aí ele protegia os franceses, porque ele sabia que a maioria dos alemães eram protestantes, né?
Então ele ficava ora batendo nos protestantes franceses, ora beijando os protestantes franceses. Mas Deus usou esse mala sem alça para proteger o personagem da última aula, que foi muito importante para nós, que foi Jacques Lefebvre. Jacques Lefebvre, tá certo? Agora, olha que interessante. É lógico que os papas e que Roma não estava gostando muito disso e pressionou, 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 até que Francisco realmente começou uma perseguição muito forte aos queridos irmãos na França, em decorrência de alguns irmãos na França não ter juízo. Começaram a distribuir folhetos atacando a Eucaristia, a ceia, né? Ao invés de trabalharem no Evangelho com amor, com carinho, eles também não facilitavam os protestantes franceses. Era difícil demais. Agora, o que eu quero lhe chamar a atenção é o seguinte, olha, morto Francisco, quem assume o trono? Vamos aí? Henrique II, ok. De novo, cabra, ó. Morreu o pai dele, assume ele. E esse Henrique II é um dos 7 filhos que Francisco I teve. Esse Henrique II, ele foi extremamente mal com os protestantes franceses. Esse Henrique II, irmãos, ele simplesmente nos caçou. Ele simplesmente foi, obviamente, dominado por espíritos absolutamente malignos. Esse homem, ele veio para cima da gente num ódio que Deus de misericórdia. Pra você ter uma ideia, na época dele, é muito interessante, foi criado o que historiadores chamam de Câmara Ardente. O que era a Câmara Ardente? Era o Parlamento de Paris em 1547, ele ainda estava no poder, e que foi responsável por mais de 500 sentenças de morte contra uns hereges. E chuta quem era os hereges. Hereges éramos nós, irmãos. Oh, Jesus de misericórdia. Hereges éramos nós, os protestantes. Agora para e pensa, ó. O pai dele não foi tão ruim com a gente. Ora nos beijava, ora nos batia. Ora nos beijava, ora nos batia. Porque era um político esperto. Quando precisava de protestante, beijava os protestantes. Quando o Papa apertava, ele vinha e batia nos protestantes. Ótimo. Mas o filho dele foi impiedoso. Esse foi um caçador de protestante terrível. Um católico muito forte. E ele casa com quem? Olha aqui do ladinho, ó. Ó, tá vendo? Ele casa com Catarina de Médici. Irmãos, esta mulher era católica devota, daquelas que defendiam o catolicismo por sua vida. E aí o que ocorre? Quando esse homem morre aqui aos 40 anos de vida, veja bem, ó que interessante, né? Se reis duravam no máximo 40, 50 anos de vida, e o pobre do camponês nessa época, né? Então, olha que interessante. Esse homem aqui durou até os 40 anos, gerou 10 filhos. Dos 10, 3 tinham condições de assumir o poder. Tá? Eram todos filhos dele e de Catarino de Médici. Agora pense, una a fome com a vontade de comer. Una a fome com a vontade de comer. Se esse aqui, Henrique II, foi terrivelmente agressivo para conosco, sua esposa, que era pior do que ele em matéria de catolicismo, vai fazer o que com a gente? Agora, ele nos perseguiu, nos perseguiu, nos perseguiu, nos perseguiu. Ficou no poder até exatos 10 de julho de 1559. Ó, tá aqui, ó. Veja bem, tô aproximando. Ó.
Então, ele vai ao poder até 10 de julho e 5 de dezembro de 1560, nasce não, assume o poder este jovem Francisco II. Agora, Francisco II, ele assume o poder muito jovem. Esse menino viveu 16 anos, como nós vimos aqui, ó. Em 5 de dezembro de 1560, ele tinha 16 anos. Então, pare e pense. Se ele viveu até 560 e assumiu o trono em 1559, de 59 para 60 são quantos anos? São 9 anos. 9 ou 11, peraí. Não, é 9. 59. E 10 de julho de 59. Isso, 59. Para 60, isso. Um ano. Desculpe a matemática maluca. Desculpe. Então, ele ficou no poder um ano. Porque ele foi de 1559 a 1560. Ficou no poder um ano. E aí morreu. Aí, quando ele fica no poder um ano, 16 anos, ele tem capacidade de decidir alguma coisa? Não. Quem decide é quem? Sua mãe. E quem é sua mãe? Quem odiava os protestantes. Catarina de Médici. Olha que coisa linda. Pergunte se a gente foi perseguido nessa época. Pergunte se nós fomos perseguidos nessa época. Eu te respondo. Sim, nós fomos perseguidos nessa época. Então, esse guri, depois que morreu, foi sucedido por seu irmão mais novo, o segundo na linha sucessória, também filho de quem? Henrique II, que nos odiava, e Catarina de Médici. Esse aqui era Carlos IX. Né? Em homenagem a um trisavô dele, deram esse nome para ele. Como ele era o nono na linhagem, então Carlos IX. Muito bem. Raciocine comigo. Ele chega ao poder em 1560. 1574, ele morre. De 60 para 74, 14 anos. Agora eu não errei, né? Obrigado. Agora eu não errei. De 60 a 74, 14 anos. E aí nós temos que ter em tese e em mente exatamente o seguinte: nós temos que compreender um fato extremamente simples. Esse menino que vive poucos dias e poucas épocas, esse menino simplesmente ele vai ser um fantoche na mão de quem? Ele vai ser um fantoche na mão da mãe dele. Nada mais, nada menos que isso. Ele é um fantoche na mão de Catarina de Médici. Então pare e pensa. Bora, raciocina comigo. Se Catarina de Médici, ela simplesmente, praticamente ajudou o marido a nos perseguir, o tal do Henrique II. Se quando o marido morre, o filho mais velho, ao assumir o trono, fica só um ano no trono e morre com 16 anos. Esse aqui, se ele nasce em julho de 1550, quando ele chega no trono, que é 1560, bora, ele tem 10 anos. Quem é que vai governar a França? E deitar, enrolar e bater na gente manhã, tarde e noite. Quando estava cansada, tadinho, então só de tarde e de noite. Aí descansava de dia e vinha bater na gente no outro dia, manhã, tarde e noite. Aí cansava e batia na gente no outro dia, só tarde e noite. Se esse Carlos aqui, ele assume o trono em 1560 e ele nasce em 1550, ele tem 10 anos, portanto, quem continua dominando a França é a esposa de Henrique II, a mãe dos dois moleques aqui, Catarina de Médici, e a perseguição corre couro à solta em cima da gente. Couro à solta em cima da gente. Agora, olha que interessante. Morreu Carlos IX, ele morre aos 23 anos, ok? Então, se ele chega ao trono aos 10 anos,
ele governa 13 anos, dominado completamente por sua mãe, um fantoche. E aí, quando ele morre em 1574, sobe ao trono Henrique III, que é o terceiro filho de Henrique II e Catarina de Médici. O primeiro foi esse aqui, tá vendo? Morreu com 1 ano de governo. Esse aqui governou 10 anos e morreu. Esse aqui, quando chega no trono, ele chega em 1574 e morre em 1589. Esse, obviamente, já tem um tempo de governo muito maior em relação aos irmãos, tanto é que ele viveu 37 anos. Viveu 37 anos. Agora, raciocine comigo. Vivendo 37 anos, fazendo as contas aqui de forma simples, 9 menos 4 dá 5. 8 menos 7 dá 1. Então, ele governa por 15 anos. Estou fazendo as contas aqui, ó, com base nisso aqui. Ó. 9 menos 4, 5. 8 menos 7, 1. Então, ele governa por 15 anos. 15 anos. Mas quando ele chega ao governo, já que ele nasceu em 1551, de 51 para 74, então 7, 4 menos 5, 1, 4 menos 1, 3, 7 menos 5, 2. Então ele tem 23 anos quando chega ao governo da França e ele governa dos 23 aos 37 anos. Ele já sofria muita influência da mãe? Não. Aqui, graças a Deus, nós temos um período em que Catarina de Médici não governa sozinha, porque seu filho Henrique III já tem a possibilidade e a capacidade mental de simplesmente governar, né? Então, raciocine comigo, pense comigo, por gentileza. Você já imaginou desculpe, você já imaginou o quanto nós sofremos na mão desse povo aqui sendo perseguidos? Porque quando o evangelho entra realmente na França, Francisco I, ora nos abraça, ora nos bate. Ora nos abraça, ora nos bate. Henrique II só nos bate, tá? Aí ele casa com alguém que nos detesta, que é Catarina de quê? De Médici. Essa mulher só nos odeia. Aí, obviamente, vem Francisco II. Francisco II governa por 1 ano, morre muito cedo, com 16 aninhos morre, e aí é óbvio que nesse ano quem governa a França é sua mãe, Catarina de Médici. É óbvio. Depois vem quem? Vem o segundo filho de Catarina de Médici, Henrique II. Esse aqui vai governar a França por 10 anos. Ele vive 23 anos. Ele nasce em 1550. 1550 ele nasce e ele vai ele vai chegar ao poder por causa da morte do irmão dele que viveu 1 ano, aos 10 aninhos. Quando ele chega aos 10 aninhos no trono da França, ele governa a França por exatos 14 anos. Isso. Não, 14 anos não. Ele governa a França por 10 anos, que ele chegou ao trono em 1560. 1560. E aí ele, quando tem 10 anos, ele chega ao trono e ele vai governar a França por 14 anos, que vai de 1560 a 1574. Ele morre com 23 anos, porque não tinha completado ainda os 24 anos. Agora vamos lá. Se alguém pega o trono aos 14 anos, aos 10 anos, e ele vai viver mais 14 anos,
de 10 anos até no mínimo 21, 22 anos, quem é que está governando a França? De novo a mãe dele, e a mãe dele vai fazer o que com a gente? Perseguir, perseguir, perseguir. O último filho dos dois, do Henrique e Catarina de Médici, que é Henrique III, esse tem uma vida um pouco maior do que os irmãos, esse vive 37 anos. Pense bem, em relação ao avô dele, que é esse Francisco aqui, com o qual começa a história, ele já vive uma boa idade, o avô viveu 52 anos, e o pai dele viveu 40 anos. Ele vive 37 anos, 3 anos a menos. Quando ele assume o poder, ele já tem 20 e poucos anos, como vimos, e ele já tem. Porque vamos com calma nesse cálculo aqui. Ó. Ele nasce em 1551. Se ele nasce em 1551 e ele chega ao poder, aqui ó, Henrique III, ele chega ao poder em 1574, de 51 a 74, 4 menos 1, 3. 7 menos 5, 2, ele chega ao poder aos 23 anos. Se ele chega ao poder aos 23 anos e ele viveu 37 anos, então é o que eu falei para você. Ele fica no poder 14 anos, ok? Porque de 23 a 37 dá 14 anos. Então, 14 anos no poder, mas ele chegou ao poder aos 23 anos. Então, sua mãe, Catarina de Médici, não exerce tanta influência sobre ele, mas exerce influência ao ponto dele continuar grande parte das perseguições inauguradas por seu avô, Francisco I, incrementadas pelo seu pai, Henrique II, continuadas pelos seus dois irmãos que viveram pouco tempo, mas foi o suficiente para serem comandados pela sua mãe Catarina de Médici, e obviamente ele continua mesmo toda a perseguição. Então eu preciso que você entenda que a família gerada por Francisco, a família gerada por Henrique II e Catarina de Médici, simplesmente foi uma família cruel e terrível para nós, e nós sofremos muito nesta época da Revolução. Então, a França, então, de 1515 até o ano de 1589, nós temos muitas perseguições aos queridos irmãos huguenotes, aos queridos irmãos franceses. Escute esse vídeo 1000 vezes. Ouça hoje, amanhã, depois e depois. Se eu errei no cálculo, me perdoe. Não sou muito bom em matemática, mas o erro foi pouco. Tá bom? Então, um grande abraço. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Amanhã te mando outro vídeo preparatório para o vídeo da aula. Um grande abraço.